Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora nós vamos começar um novo semestre, né? Nós saímos do quinto período, nós estamos no terceiro ano, né? E agora nós vamos ter a disciplina de Direito Trabalho 2, né? E eu vou continuar com vocês, graças a Deus, para mim pelo menos, né? Vou continuar com vocês esse semestre dando Direito Trabalho 2, né? Eu coloquei para vocês aí em Word as emendas, vou comentar um pouquinho essas emendas, vou fazer a apresentação hoje da aula, tá? E só para que vocês saibam o que a gente vai ver, o que a gente já viu no quinto período, relembrar, e o que a gente vai ver nesse semestre, tá? Então, a gente vai manter as mesmas bibliografias, tá bom? Eu vou continuar mandando para vocês os slides, então, mesmo as aulas depois voltando presencialmente, eu já disponibilizei para vocês toda a apostila do ano todo, né? O que eu estou fazendo agora com as aulas gravadas é postando junto com o vídeo a parte da apostila atualizada da matéria, para que vocês tenham os slides ali para acompanhar ao ouvir o áudio, tá bom? Se a gente voltar no presencial, vocês já vão ter essa apostila e a gente vai acompanhar em sala, tá bom? Então, enquanto as aulas forem remotas, gravadas, eu vou manter o mesmo sistema, vou gravar os vídeos para vocês explicando as matérias, né, e vou postando junto com os vídeos a apostilinha do tema para vocês seguirem ali, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão ter sempre a possibilidade de me mandar pelo WhatsApp e eu vou responder imediatamente assim que eu conseguir, como eu tenho sempre feito, tá bom? Então, neste próximo semestre, nesse sexto período que vocês vão ter, nós vamos continuar com o direito de trabalho, é o direito de trabalho 2. Né? O que nós vimos no semestre passado? Vamos relembrar? Eu coloquei aqui, ó. Nós vimos históricos, conceitos, fontes, princípios, relação de emprego, de trabalho, lembra os requisitos, chope, né? Empregado é quem toma chope, lembram disso? A questão do empregado ser hipersuficiente, o hipossuficiente, a diferença de hiper para hipossuficiente, até caiu numa das provas de vocês, né? A questão de arbitragem, né? Quando pode ter cláusula de arbitragem ou não. Conceito de empregados, trabalhadores como autônomo, eventual, avulso, estagiário, né? A gente viu quais têm vínculo, quais não têm, os direitos, que mesmo não tendo vínculo igual ao estagiário, que direito que tem. A gente viu autônomo, eventual, avulso, estagiário, doméstico, rural, né? Trabalho da mulher, trabalho do menor. Foi nessa época que a gente fez a transição para aulas remotas, né? No momento da pandemia a gente estava aqui, né? Nos tipos de trabalhadores, né? Professor, mãe social, temporários, empregados de alto cargo, né? Os altos empregados. E a gente viu também a parte do empregador, conceito de empregador, os poderes do empregador, as responsabilidades, subsidiária, solidária, o dono da obra, o grupo econômico, a empreitada, a sucessão, terceirização. Fiz duas aulas, comentei bastante com vocês, né? Falamos do contrato de trabalho, vimos bastante sobre o que é o contrato de trabalho, conceito, prazo, né? A gente focou no prazo determinado, porque a gente viu que a hipótese de contrato, quando eu não tenho uma situação de prazo determinado, quando eu não faço a prova, quando eu não estou naquela situação que a lei traz, a regra é o prazo indeterminado. Prazo determinado é exceção. Então a gente estuda as exceções. Se a gente está diante de uma situação que não é exceção, então porque a gente está diante da regra, né? A gente viu, né, vimos quando que ocorre rescisão, motivo de rescisão antecipada do prazo determinado, que direitos geram, quais as estabilidades, lembra que no prazo determinado só tem duas estabilidades, gestante e acidentado, as outras estabilidades não são devidas no prazo determinado, né? Caiu na prova de vocês também. A alteração do contrato, quando que eu posso alterar o contrato de trabalho, né? A gente viu que a regra de alteração sempre tem que ter a anuência do empregado, não pode ser prejudicial a ele, com algumas exceções, né? Efeitos do contrato, quando que ocorre suspensão, interrupção do contrato, a gente viu que a pandemia trouxe uma hipótese de suspensão do contrato, né? Onde o Estado iria auxiliar no pagamento do salário dos empregados, né? Então, a gente analisou, isso cai muito nas provas, tá? Trabalho ilícito e proibido, né? E entramos na parte final, que foi remuneração, né? Gorjeta, os tipos de salário, lembra salário base, salário complessivo, salário in natura, sobre salários, né? Nós vimos a parte de descontos, né? A gente encerrou com os descontos. A gente parou aí. Então, o quinto período, a gente teve toda essa parte introdutória e avançamos
na matéria de direito do trabalho, quando a gente entrou em remuneração e salário, que já é um tema importante do direito do trabalho em si, né? A gente começou falando do base, dos princípios, vendo os trabalhadores, os conceitos, o empregador, seja analisando os sujeitos do contrato de trabalho, vimos as regras do contrato de trabalho, né? E aí agora a gente, já no finalzinho do quinto período, a gente começou a ver os direitos decorrentes do contrato de trabalho. A gente começou a ver remuneração e salário. E este semestre, agora nesse sexto semestre, sexto período, a gente vai continuar vendo esses direitos. Tá? Então, esse período é bem importante, tá? Muito importante, porque agora a gente vai começar a entender mesmo, quando eu tenho um contrato de trabalho, especialmente um contrato seletista de um trabalhador urbano, porque a gente já viu quando eu tenho um doméstico, quais são os direitos do doméstico, quando eu tenho um rural, quais são os direitos do rural, né? Que há algumas diferenças com o urbano, a gente já estudou isso, agora a gente vai focar o urbano. Quando eu tenho um contrato de trabalho seletista, né, regido pela CLT, né, seja de uma administração pública que contrata via CLT e não via estatuto, né, concurso público, mas via CLT e não via estatuto, ou uma empresa que contrata um trabalhador, que direitos os trabalhadores têm. Então a gente já começou a ver isso no quinto período. E agora no sexto a gente vai continuar vendo isso. Então a gente vai ver agora equiparação salarial, né? Quando que gera equiparação salarial, o que é equiparação salarial, né? O direito de um empregado receber a mesma coisa que o outro que ganha mais que ele, quando que isso vai ser possível, né? Gratificação natalina ou 13º, como é chamado hoje, né? O 13º, quais são as regras do 13º, férias, as regras das férias, férias individuais, férias coletivas, jornada de trabalho é um tema que nós vamos ficar várias aulas, porque é um tema que cai muito e é um tema muito cobrado no dia a dia da advocacia, na prática e nas provas de concurso. Tá? Então cai bastante. Então, dentro de jornada, a gente vai ter os limites constitucionais, quais as jornadas que a Constituição traz, né? Os adicionais, se o cara faz hora extra, quanto ele tem que ganhar mais para cada hora que ele faz, né? Jornada noturna, qual que é o período? Nós já comentamos isso quando a gente falou de rural, eu fiz essa relação com vocês, mas como é que é a regra do urbano, né? Compensação, como é que funciona banco de horas, né? Como é que funciona os intervalos, 12 por 36, controle de jornada, quais são os empregados que têm controle, os que não têm controle, quais são os empregados que estão excluídos de controle, que não têm direito à hora extra, né? Então, que mais? Sobre aviso e prontidão, o que é isso? Quem tem direito a isso? Regime em tempo parcial, descanso semanal remunerado, né? Todo mundo tem direito ao descanso semanal remunerado, todo empregado tem direito. Quais são as regras para o descanso semanal, né? E aí nós vamos entrar em outros direitos, né? Como, por exemplo, atividade insalubre, perigosa, tá aqui, né? Aviso prévio, as estabilidades, porque agora a gente vai falar de todas as estabilidades, não só da gestante do acidentado, porque a gestante acidentada é devido no prazo determinado, mas e no prazo indeterminado, né? Então a gente vai falar das principais estabilidades, dirigente sindical, membro da CIPA, né? Tem várias estabilidades que a gente tem que analisar, tá? Que mais? Coloquei para vocês FGTS, seguro-desemprego, né? O FAGETS, nós vamos ver quem que libera esse FAGETS, como é que faz para liberar esse FAGETS, né? Então a gente vai falar do FAGETS, um pouco dele, né? Seguro-desemprego, as formas de rescisão do contrato, as típicas e as atípicas, né? A gente vai ver a diferença de força maior e factum principis, que é a discussão que ocorreu aí na pandemia, se ocorreu rescisão por factum principis ou se foi força maior, né? A gente vai entrar nessa discussão, tá? E vamos ver algumas regrinhas, algumas questões, o que a CLT traz em relação à multa, né? Se a empresa tiver sem empregado sem registro, qual que é a multa? Se ela tiver com empregado registrado, mas faltando documentação, qual que é a multa? Né? Isso veio com a reforma trabalhista. E aí depois nós vamos analisar o direito coletivo, né? As principais regras do direito coletivo. É mais curto, é mais enxuto, porque o direito coletivo depende muito de como as convenções coletivas lidam e tratam com a matéria. Né? Cada categoria tem as suas regras, as suas convenções. Mas existem algumas regras básicas que a gente precisa saber. Né? O que o direito coletivo estuda, né? Por exemplo, os princípios básicos do direito coletivo, quais são os órgãos da organização sindical, sindicato, federação, confederação, a central sindical faz parte, não faz parte
da organização sindical, a gente vai ver isso, né? A Convenção 87 da OIT, o Brasil ratificou, não ratificou, né? O que é essa convenção? O que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né? Não vai dar para a gente aprofundar em direito internacional, mas pelo menos dar aí uma ideia para vocês, né? O que é cláusula de sindicalização forçada, o que é conduta antissindical, né? A gente vai ver isso, tem que ficar atento, principalmente agora que os sindicatos vão ter alguns poderes, né? Então a gente tem que ficar atento com isso, né? E a negociação coletiva, as regras, né? Acordo, convenção, prazo, né? O que pode ser negociado. Nós já vimos isso, mas nós vamos retomar agora o que pode ser negociado, o que não pode ser negociado, segundo o artigo 611A e 611B, né? Prazos, né? Ultraatividade, o que é ultraatividade, é vedado, não é, nas convenções coletivas, né? A gente já deu uma comentada, mas eu vou retomar isso agora. E entrar no tema de greve, lockout, né? Estudar a greve. Greve é um tema do direito coletivo que cai muito, a gente saber as regras da lei de greve, que a lei de greve traz para a gente, porque essa lei de greve, que regulamenta a greve dos seletistas, é também a lei que regulamenta, por enquanto, a greve dos estatutários. Então, não existe uma greve dos servidores públicos, perdão, não existe uma lei para regulamentar a greve dos servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal, em 2007, se não me engano, salvo o melhor juízo, ele determinou que, enquanto não tivesse uma lei específica para regulamentar a greve do servidor público, a lei de greve dos seletistas seria também aplicada aos servidores públicos. Né? Então, a gente vai analisar greve, lockout, o que é lockout, né? Então, a gente vai tudo isso agora nesse semestre. Então precisa, um ano, é um período que vocês têm que ter essa base muito boa para a gente ir para o próximo ano, né? Ver processo do trabalho, tá bom? Então, o que nós vamos manter de bibliografia? O que tem na faculdade, o Sérgio Pinto Martins, né? Eu acho que tem o Maurício Godinho Delgado, que é ótimo, mas o vocabulário é um pouco mais denso, né? E eu coloquei para vocês uma opção, acho que não tem na nossa emenda, mas eu coloco para vocês uma opção para vocês, para quem tá, assim, tem muita dificuldade, que é uma base inicial ali, né? O livro do Renato Saraiva, aquele Direito do Trabalho, né? Série Concursos Públicos, ele é um livro mais voltado para o concurso, mas ele dá uma base para que você possa depois ir para um Sérgio Pinto Martins, um Maurício Godinho Delgado, tá bom? A gente vai manter a bibliografia. Vadimeco, CLT vocês já têm, podem baixar da internet, atualizado. Hoje até é ruim comprar com tanta modificação, essa pandemia mexeu também um monte de coisa. Então o ideal seria a gente realmente baixar, né, ter no computador atualizado a CLT, né, ou um Vadimeco. Tá? As nossas provas vão continuar no mesmo sistema, vão valer 100 pontos. Tá? E aí, se essa próxima prova for no sistema remoto, mesmo esquema, questões objetivas com VOF. Se for presencialmente, vão ser 10 questões objetivas. Eu não vou falar das audiências esse semestre, porque vamos esperar as coisas voltar, né? Vamos esperar o que vai acontecer ainda em relação às atividades presenciais, os fóruns também vão voltar. Então, a nossa avaliação vai valer 100 pontos, né? Como a gente fez no semestre anterior. Acho que todo mundo foi bem, não tive nenhum aluno esse semestre de DP, todos passaram. Alguns ficaram de exame, mas deu tudo certo, acabaram passando. Então, isso é um estímulo para que vocês continuem mantendo o ritmo de estudo, porque não adianta parar. Nesse momento de pandemia, não adianta parar, desanimar, chutar o balde. Vai perder tempo e depois não vai recuperar. Eu estou falando por mim, eu não parei. Eu fazendo um mestrado, o meu prazo para defesa do mestrado é março do ano que vem. Eu tinha que qualificar até outubro e eu já vou qualificar agora. Né? Já vou qualificar agora. Então, veja, a gente não pode. No começo deu aquela baqueada, todo mundo ficou meio desanimado, né? Foi muito estranho, parecia que as coisas não iam acontecer, mas a gente tem que retomar, a gente tem que se organizar e manter, porque isso vai fazer diferença na nossa vida depois. Tá? É um tempo que talvez a gente não consiga recuperar com tanta facilidade. Então, mantenham os estudos, façam suas rematrículas.
Vocês sabem que nós temos um curso de qualidade, mantenham os estudos, tirem as dúvidas com a gente pelo WhatsApp, assistam as nossas aulas, né? As minhas estão sendo gravadas, tem professor que está gravando, professor que está fazendo o ao vivo, assistam as aulas, estejam ali no horário que você teria o horário de aula e se mantenha nesse ritmo, tá? Porque isso vai fazer, vai passar. Isso nós já estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, né? Já estamos vendo uma luz no fim do túnel. Então, acredito que a gente precisa agora colocar a nossa cabeça em ordem e continuar, tá bom? Então, eu acredito que seja isso. A avaliação, vocês gostam de saber sempre como que é, né? O que a gente vai ter de conteúdo. Acabei de falar para vocês, eu vou postar esse arquivozinho simples do Word para vocês, tá? Na sala. As nossas bibliografias se mantêm, tá? E o método de aula, a mesma coisa, tá bom? Então, se tiverem qualquer dúvida, mandem por WhatsApp, tá? Então, nós vamos começar hoje. Eu já vou gravar um pedaço da aula dessa semana. Então, a gente vai falar de equiparação. Vou fazer a introdução da equiparação, alguns conceitos básicos, tá? E aí a gente vai começar com o tema equiparação salarial, tá bom? Então, bola para frente, vamos manter firme aí e vamos terminar esse ano, pelo menos, dentro daquilo, não exatamente o que esperávamos, mas dentro daquilo que a gente havia mais ou menos programado. Terminou o conteúdo, virou o ano, aprovados, né? E, no caso de vocês, próximo ano é o quarto ano, né? O sétimo período, e vocês vão ter processo de trabalho comigo, se Deus quiser. Tá bom? Então, vou fechar esse áudio para a gente começar com a matéria desde o iníciozinho, tá bom? Até mais, um abraço.